Exercício 8. Temos o seguinte. Na figura abaixo, dois arcos de circunferência de raio 7,8 centímetros, R2, que define esse arco aqui, e o R1 de 3,15 centímetros, que define esse arco aqui. Aqui é o R1, perdão, e aqui é o R2. Subentende o ângulo de 180 graus, tá? Ou seja, π radianos. Conduz uma corrente de 0,281 ampere e tem o mesmo centro de curvatura C. Determina o módulo e o sentido do campo magnético no ponto C. Então, olha só, eu vou pegar primeiro esses dois segmentos aqui, ó. Tanto esse segmento quanto esse segmento não produzem campo magnético em C. Por quê? Lembre que o campo magnético ele vai rodar aqui no fio, né, ó. Ele vai estar circulando no fio assim, ó. Ok? Então aqui não vai ter como gerar no centro, né? Ele vai ficar circulando em torno do fio, tá? Isso é uma consequência da lei de Biot-Savart, né? Então vamos lá. Então quem vai gerar campo no ponto C são só os arcos. Eu vou pintar esse arco de verde aqui, ó, para a gente analisar. Então esse aqui é o meu arco verde, que eu vou chamar de 1. Bom, a corrente está daqui para cá, então eu vou usar a regra da mão direita, tá? Eu não consigo usar aqui no vídeo, ó, porque fica invertido. O vídeo inverte horizontalmente, tá bom? Então, você vai ter que fazer aí. Põe a mão direita, o dedão, tá? No sentido da corrente. Você vai ver que o campo sai desse lado e entra desse lado. Portanto, o campo devido a esse arco aqui em C vai estar aqui entrando na figura, ó. Entrando, que a gente simboliza assim, né? Que eu vou chamar de B1, ok? Que é o campo verde. Agora eu vou pegar um azul, que é o arco de cima aqui, né? Agora a corrente vem daqui, ó, e vem até aqui. Então esse é o arco azul, que eu vou chamar de 2, tá? Então o que acontece? Se você colocar o sentido da corrente, o dedão no sentido da corrente, você vai ver que sai daqui e entra aqui, né? Então eu vou colocar assim, ó. Aqui, saindo, é o campo B2. O campo está em C, tá? Mas eu estou desenhando separado para a gente poder enxergar. Então, B2. E como é que a gente calcula o campo desses arcos? O campo de um arco é dado por essa expressão aqui, ó. O B1 é μ0 vezes a corrente, vezes o ângulo subentendido pelo arco, que é esse ângulo de abertura aqui, ó, tá? Que é o 180 graus, dividido por 4π vezes o R1, tá? Aí você fala, mas de onde veio essa equação? Eu não vou deduzir a equação aqui, porque senão o exercício vai ficar muito longo e eu vou ter que deduzir para todos, né? Então eu vou deixar um card aqui em que eu mostro a dedução dessa equação, tá bom? Assim você não vai ter problemas. Assiste lá e pode voltar aqui. E o campo 2 é a mesma coisa, né? Também é um arco. Então é μ0 vezes I vezes o θ dividido por 4πr2, porque agora é o que define o arco, que é o raio 2, tá bom? Bom, mas você concorda comigo, ó, que o μ0, o I, o θ e o 4π é o mesmo nas duas equações, porque o θ aqui, o ângulo de abertura é o mesmo do que define o arco, né? A corrente é a mesma, então a única diferença é o R1. Então, quem estiver mais próximo do ponto C produz um campo maior. Então, eu já sei que B1, o campo B1, é maior que o campo B2. Isso já me permite responder o item B. Eu vou até colocar aqui, ó. Como o B1 é maior que B2, então o campo resultante ele vai estar entrando no mesmo sentido aqui, ó. Entrando no papel. Esse é o campo resultante, tá? Vou colocar assim, ó, entrando. Mas ele quer saber também no item A o módulo, né? Então vamos fazer aqui. Como o campo B1 está entrando e o B2 está saindo, está atrapalhando, então a gente vai ter que o campo resultante vai ser B1, que é o maior, menos o menor, que é o B2. Ótimo. Subtraindo, vou fazer o seguinte. Como μ0, I, θ e 4π, tudo isso aqui, ó, é o mesmo para os dois, eu posso colocar em evidência quando eu subtrair, né? Vai ficar μ0 vezes I vezes θ dividido por 4π
tá? E aí fica só os raios. Então fica 1 sobre R1 menos 1 sobre R2. Ok? Agora é só substituir os valores. O μ0, a permeabilidade magnética no vácuo, é 4π vezes 10 a menos 7. A corrente é 0,281. 0,281, tá? Aqui é um sinal de menos. O ângulo θ. Aí tem que tomar cuidado, porque ele deu 180 graus. Então, o que você vai fazer é o π, né? Você tem que transformar em radiano. 180 graus equivale a π. Dividido por 4π, tá? E aqui, ó, 1 sobre R1. Vamos olhar o valor do R1 lá que ele deu. 3,15 centímetros. Então, já toma cuidado que você tem que transformar em metros. Sempre no sistema internacional. 3,15 vezes 10 a menos 2. Menos 1 sobre R2, que é 7,8 centímetros. Então, 7,8 vezes 10 a menos 2 metros, tá? Fazendo essa conta, a única coisa que dá para simplificar é o 4π, né? Já ajuda um pouco. Fazendo essa conta aqui, a gente descobre que o campo resultante, eu já anotei o valor, é 1,66, 1,67 aproximadamente, vezes 10 a menos 6 Tesla, tá? Ou, se quiser, também pode escrever 1,67 micro, né? Que 10 a menos 6 aqui, olha, micro. Tesla. Perfeito? É isso. Então, esse é o exercício, pessoal. Qualquer dúvida, se você, na dedução da equação, é só assistir o vídeo lá que eu passo a dedução, tá? Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários, pessoal. Abraços e até mais.